Eles estão em todo lugar. Geralmente citam versículos bíblicos em versões mais tradicionais. Alguns são cultos e têm o poder da palavra. Outros mal sabem falar, mas têm o poder do grito. Alguns são pentecostais e possuem o poder do fogo. Outros são tradicionais e possuem o poder da imobilidade. Uns são calvinistas e possuem o livro mágico das institutas. Outros são arminianos e possuem o livro da escolha. São pobres, ricos, magros, gordos, altos, pequenos, e quando menos você espera, eles se manifestam. Questionando, argumentando, brigando, gritando, irritando e tirando a sua paz. Eles são os super crentes. When it's coming apart, you had it all. It wasn't enough. No, it's not enough. Episódio 1. O super crente entra pra faculdade. Finalmente, chegou fevereiro. Os calouros ansiosos adentram os portais da Cidade do Conhecimento, como era conhecido o campus daquela renomada universidade. Tudo era muito diferente da escola regular. O campus, a diversidade etária dos colegas, os rapazes, as garotas, de certa forma, aquele ar de liberdade. The world is so broken and sometimes it leaves you cold. And at times you can't feel the fire to guide you home. A iniciação científica, inúmeras expectativas, diversos sonhos e possibilidades, tudo isso era muito atraente. Os novatos estavam bem empolgados. Parte deles já viajavam nas ideias de festas, barzinhos, sexo, drogas, que também acabam sendo fomentadas no ambiente universitário. Em meio a tanta gente nova chegando na faculdade, estava ele, preocupado com os assuntos que poderiam surgir, evitando ao máximo se aproximar de alguém que fosse potencialmente nocivo à sua santa conduta. Caminhou sozinho até o prédio das ciências humanas. Entrando no prédio, logo viu o cartaz que indicava a primeira sala como primeiro período de história. Ao entrar na sala, percebeu a pluralidade de estilos nos seus colegas. Cortes de cabelo, roupas, acessórios, dentre outras coisas. Nos minutos que antecediam a chegada do professor em sala de aula, o pessoal da turma foi aproveitando para bater um papo, se conhecer, menos ele. Vinte minutos depois, o professor já estava na sala, começando a expor o plano de aula para os alunos. Todos já haviam se apresentado e estavam atentos ao conteúdo que haveriam de estudar. Logo no início, o professor mostrou que eles haveriam de estudar duas teorias básicas que tinham como objetivo explicar o surgimento do homem na Terra: o criacionismo e o evolucionismo. Enquanto o professor ia fazendo suas considerações de forma rápida e resumida sobre cada teoria, ele, o super crente, que estava isolado,
que não falou nada com ninguém, agora estava suando, ofegante. Ele precisava falar alguma coisa. O professor seguia falando, e quando ele disse a expressão "o mito de Adão e Eva", aquilo ecoou de forma extremamente ofensiva nos ouvidos do supercrente. Então, ele, com a sua roupa de guerra, uma camiseta com os dizeres "ter Jesus no peito é fácil, difícil é ter peito para falar de Jesus", se colocou de pé e, sem pedir licença, perguntou ao professor: "O senhor é ateu, né não?" O professor, surpreso, esboçou uma resposta, quando o supercrente já emendou: "O senhor deve ser um ateu comunista, evolucionista. Eu sabia." O professor indagou: "Mas como você pode ter certeza disso?" A resposta do supercrente foi imediata: "Eu li num blog que a maioria dos professores são ateu, evolucionista, comunista. O senhor crê na evolução, não crê?" O professor, vendo que se tratava de alguém extremamente dogmático, tentou contornar, explicando que não se tratava de crença e sim de ciência, que ele não estava ali para debater crenças, cada um poderia crer no que quisesse. Mas um supercrente nunca desiste. Então ele disse: "Eu faço um desafio. Vou trazer pro senhor um macaco e quero que o senhor faça ele evoluir até se tornar um ser humano." Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Toda a sala ficou boquiaberta. O argumento do aluno realmente parecia ser algo muito bem elaborado e tirado de um blog. Como o professor responderia a esse desafio? Após 5 segundos de silêncio, o professor disse: Desafio aceito. Mas antes que eu faça um macaco evoluir, vou trazer uma bacia cheia de barro. E eu quero que você ore até que o barro se transforme em um ser humano. O supercrente, que estava de pé, perdeu as forças nas pernas. Muitos alunos riram dele e ele se assentou envergonhado. Ao sair da faculdade, o aluno contou o fato ao seu pastor, que o aconselhou a abandonar a faculdade, pois se tratava de sabedoria humana e eram zombadores de Deus. Infelizmente, muitos jovens cristãos passam por isso. Chegam na faculdade mal preparados espiritualmente, alguns são extremamente legalistas e sempre entram nas brigas mais banais no intuito de defender a honra de Deus, como se ele precisasse de defesa. Parte da culpa é da própria igreja, que não orienta seus jovens, não os ensina o caminho do equilíbrio. Alguns pastores tratam a universidade como inimiga da igreja. Não permitem que os jovens questionem, não há instrução. Muitos crescem em um ambiente extremamente dogmático, não consideram o pensamento diferente. Alguns homens de Deus, como Francis Collins, cientista renomado responsável pelo mapeamento do DNA humano, e o filósofo William Lane Craig, considerado um dos maiores apologistas da atualidade, acreditam que o evolucionismo pode ter sido um processo usado por Deus para criar a diversidade da vida na Terra.
de modo que Deus segue sendo o Criador de todas as coisas, entendendo assim os capítulos iniciais de Gênesis de forma mais figurada. Logicamente, há quem discorde desse tipo de visão, mas o fato é que a ignorância nunca será uma arma apologética positiva. Questionamentos, dúvidas, incertezas fazem parte de um caminhar sincero com Cristo. Porém, Ele não nos deixa só. Com empenho, estudo, leitura e oração, sempre seremos intelectualmente satisfeitos e estaremos preparados a dar a qualquer um que nos questione a razão da nossa fé. E assim termina a história de hoje. Em breve voltaremos com mais um episódio de O Super Crente. Você acabou de ouvir uma mídia chamada podcast. Existem diversos tipos de podcasts. Esse foi contando uma história. Mas existem podcasts em forma de debate, bate-papo, narrativas, estilo programa de rádio e muito mais. Acesse agora supercrentes.com e baixe mais histórias como essas e outros tipos de podcasts. Se você baixar um aplicativo de podcast pela sua loja de aplicativos, você pode assinar o podcast do Supercrentes e sempre que sair um episódio novo, você será notificado pelo seu aplicativo e poderá baixar diretamente no seu smartphone. Não é fácil? Mas, se preferir, você pode entrar no site supercrentes.com e baixar de forma simples todos os podcasts disponíveis. Além disso, você pode deixar seus comentários no post dos podcasts e ser mencionado no programa seguinte. E se você tiver alguma história bacana sobre uma supercrentice de alguém, mande para o nosso e-mail supercrentes@supercrentes.com e sua história pode se tornar um podcast. E caso isso ocorra, você será mencionado no início do podcast, não é legal? Ouça, comente, compartilhe. Supercrentes.com